Continuação das mensagens de o livro A Constituição Divina, de Richard Simonetti. Este é um vídeo inteligente, dedicado e direcionado a pessoas que muito pouco tempo têm devido suas atividades de trabalho remunerado e que chegam em casa muitas vezes cansadas, e necessitam de um espaço de tempo para tomar um bom banho, jantar, descansar um pouco. Se não quiserem ficar observando a paisagem, que é apenas pano de fundo, né? Podem ficar apenas ouvindo. Tem obtido muito êxito. São muitas as visualizações, uma vez que posto através do YouTube e depois transfiro também para meus sites de blog, o WordPress e o Blogger, algumas vezes para o Facebook, com a intenção de levar, de colaborar, né, com essa grande obra de divulgação da doutrina espírita. Cada cidadão, cada indivíduo procura o meio de colaborar, ser útil, de acordo com os recursos que lhe estão à mão. Então vamos lá, muito bom dia para todos. Um bom proveito. Em favor do equilíbrio. Em mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Questão 678 da Lei do Trabalho de O Livro dos Espíritos. Coordenada, publicada e muitas vezes comentada pelo codificador Allan Kardec. Consciência cósmica do universo. Presença imanente na obra da criação. Deus é, segundo a definição magistral contida na primeira questão de O Livro dos Espíritos, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A semente que germina, a flor que desabrocha, a criança que vem à luz, originam-se de outros seres. A natureza, com N maiúsculo, lhes oferece alimento. O tempo lhes impõe transformismo incessante. A vida, com V maiúsculo, cumpre seus ciclos, mas é o governador supremo, com iniciais maiúsculas, quem comanda o processo. Há leis físicas que regem o universo.
como a da gravitação, enunciada por Newton. Os corpos se atraem na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância que os separa. Obviamente, alguém a instituiu e lhe dá cumprimento, já que se trata de um efeito inteligente e, mais que isso, imutável, porque absolutamente perfeito. O autor e executor dessa lei e das demais que regem a criação, com C maiúsculo, é Deus. O motor supremo, com iniciais maiúsculas, no dizer de Aristóteles, que movimenta o universo e sustenta a vida. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, poderíamos concluir que, se por um único momento Deus deixasse de exercitar seus poderes soberanos, sobreviria o caos. Por isso Jesus dizia: meu Pai trabalha até agora reticências. João capítulo 5, versículo 17. Definindo a ação divina, eterna, onipotente, onipresente. Segundo a narrativa bíblica, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Consequentemente, há algo em nós que identifica essa filiação divina. Trata-se do poder criador, que nos distingue dos demais seres da criação, com C maiúsculo. Seu desenvolvimento e equilíbrio estão subordinados à ação disciplinada ou trabalho. Sem esse exercício, nosso universo interior estaria submetido à mesma desagregação que atingiria o mundo se Deus decidisse descansar. No atual estágio evolutivo, estamos vinculados a um planeta de matéria densa, usando o pesado escafandro, o corpo, cuja sustentação exige intermináveis labores que, indispensáveis à preservação da vida física, ajudam-nos a superar a dificuldade de iniciativa e a indolência que decorrem da pouca familiaridade com o uso disciplinado de nossas potencialidades criadoras. Enquanto permanecíamos no ventre da natureza, estagiando na irracionalidade antes da conquista da razão, essa passividade era natural. Hoje ela é comprometedora e nos desestabiliza. Por isso costuma-se dizer que mente vazia é forja do demônio. A passagem mitológica de Jeová, impondo a Adão e Eva o sustento com o suor do rosto, oferece-nos um simbolismo precioso. Longe de significar um castigo, o trabalho pela sustentação da vida na terra, com T maiúsculo, é um abençoado recurso de equilíbrio para o homem, com H maiúsculo, que, emergindo do sono milenar na animalidade, não aprendeu ainda a usar os prodigiosos poderes que configuram sua filiação divina. À medida em que o espírito, com E maiúsculo, evolui sem seu labor, que em princípio atendia exclusivamente às próprias necessidades, orienta-se no sentido de contribuir para a harmonia universal,
transformando-o progressivamente em instrumento legítimo da vontade do Senhor. Copartícipe da obra da criação, como o filho adulto que, consciente e esclarecido, conhece suas responsabilidades, dispondo-se a colaborar com o Pai. Nesse caminho estão comunidades como a de Nosso Lar, Cidade do Além, descrita pelo espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, em obra homônima. Livres das necessidades inerentes ao corpo físico, disciplinados e ativos, seus habitantes dedicam-se ao serviço do bem, em favor de companheiros comprometidos com o desajuste, que permanecem compulsoriamente em zonas purgatórias no umbral. Em estágios mais altos de espiritualidade e desenvolvimento das potencialidades criadoras, encontramos os engenheiros siderais que presidem as manifestações da natureza, executando a vontade divina. O exemplo maior está em Jesus, governador da terra, segundo Emmanuel, que orienta desde os primórdios de nosso planeta as coletividades que aqui evoluem. Essa condição, desculpem, está expressa na mesma citação evangélica, João capítulo 5, versículo 17, quando o Mestre, após proclamar que Deus trabalha incessantemente, completa: e eu também. Mesmo na terra, se buscarmos exercitar a mente em raciocínios relativos à vida eterna com iniciais maiúsculas, tenderemos a orientar nosso trabalho muito mais em favor do bem-estar coletivo do que em nosso próprio benefício, integrando-nos no ritmo da harmonia universal sob a batuta de Deus, o Supremo Regente. Natural, portanto, que os grandes benfeitores em todos os setores da atividade humana sejam essencialmente grandes servidores, dedicando suas existências ao ideal sublime da fraternidade humana. Compreensivelmente, são sempre fortes e empreendedores, perseverantes e capazes, ainda que enfrentando problemas e dificuldades variadas. É que, plenamente identificados aos propósitos da vida, instrumentos fiéis do bem, com B maiúsculo, fluem incessantes por eles, a se expandirem ao seu redor as bênçãos de Deus. O pão da vida. Porque provê a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais. Tudo em a natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que, do trabalho, não lhes resulta progresso, ao passo que
ou do homem visa duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Questão 677 da Lei do Trabalho. Elementar que não podemos analisar a Bíblia em seu sentido literal, sob pena de cairmos em infantilidade, como a de supor que Deus tenha criado o universo em 6 dias, descansando no 7º, como se fora um operário cósmico. Ao longo do Velho Testamento, com iniciais maiúsculas, está sempre presente a concepção antropomórfica de um Criador à imagem e semelhança do homem, com os mesmos impulsos passionais, os mesmos desejos e contradições, e até necessidade de repousar. O universo, segundo está definido pela ciência, com C maiúsculo, tem no mínimo 15 bilhões de anos. A Terra, perto de 4 bilhões e meio. São eternidades diante dos acanhados 4 ou 5 mil anos que nos fazem supor os textos bíblicos para o início de tudo. Da mesma forma, é ridículo, em face do conhecimento atual, conceber que Deus tenha moldado Adão da argila, soprando-lhe a vida, e que uma de suas costelas foi a matéria-prima para o nascimento de Eva. Sabemos hoje que a presença do homem na Terra representa a culminância de uma evolução que começou há bilhões de anos, com manifestações primitivas de vitalidade em organismos unicelulares que se desenvolveram lentamente até atingir a complexidade necessária para a manifestação da inteligência. A Bíblia revela que Adão e Eva perderam o paraíso por terem cometido o pecado, com letras diferenciadas, de comer o fruto da árvore da ciência, do bem e do mal. Um incrível absurdo, ser tomado ao pé da letra. Imaginemos um pai ameaçando o filho: dar-lhe-ei proteção, alimento, moradia e atenção, mas com uma condição: que você permaneça na ignorância. A partir do momento em que se atrever a qualquer empenho de aprendizado, eu o expulsarei. E como Adão e Eva poderiam incorrer em desobediência se, antes de cometerem o crime, com letras diferenciadas, de discernir entre o bem e o mal, não tinham noção do que é certo ou errado, justo ou injusto, obedecer ou desobedecer. Desculpe. Erich Fromm, famoso psicanalista alemão, escreve que o pecado original simboliza a conquista da razão. A partir do momento em que algumas espécies animais, parentes dos símios antropóides, começaram a ensaiar o raciocínio, saíram da natureza com N maiúsculo, isto é, deixaram de ser conduzidas e se viram na contingência
de caminhar com seus próprios pés. Surgia assim o homem com H maiúsculo, o ser pensante que perdia o paraíso ou, mais exatamente, a plena identificação com a vida natural. O castigo divino, ganhar o pão de cada dia com o suor do rosto. Registrado na Bíblia, apenas exprime uma contingência imposta pelas necessidades evolutivas do homem. Não mais um simples animal irracional, controlado pelo instinto, mas um ser inteligente chamado a exercitar o livre-arbítrio. O trabalho configura-se assim como uma lei de observância indispensável, não apenas em favor de sua sobrevivência, mas também para que desenvolva a inteligência e supere em definitivo os resquícios de irracionalidade. No irracional, guiado pelo instinto, o esforço pela subsistência é mínimo. A mãe natureza o atende. No homem, orientado pela razão, que deixou o berço e começa a andar, há uma solicitação bem maior de trabalho que tanto mais complexo se torna, quanto maior o seu desenvolvimento intelectual, sofisticando suas necessidades de conforto e bem-estar. O aprimoramento da inteligência é uma bênção, mas lhe impõe dúvidas e incertezas que não existiam no paraíso. A principal delas é saber sobre si mesmo, decifrar os porquês da existência e, sobretudo, descobrir o que há além da dimensão física, já que algo lhe diz, nas profundezas da alma, que a vida, com V maiúsculo, sobrepõe-se à morte do corpo físico. Para tanto, é preciso trabalhar por um outro tipo de alimento, que muito mais que o mero suor do rosto, exige o desenvolvimento da sensibilidade, a disciplina das emoções e muita humildade, para que, habilitado a enxergar além das limitações físicas, encontre os sinais de sua gloriosa destinação. Algo desse pão da vida foi oferecido ao homem com H maiúsculo, num instante glorioso da história humana, por um mensageiro divino que se chamou Jesus. Há um colégio muito bom ali, o Santa Rosa.
E as crianças estão fazendo uma algazarra. Isso é vida, né? Que beleza! Eu não sei se dá para ouvir, né? Mas creio que quando se passa para o computador se amplia, né? Tanto o som quanto a imagem. A gente passa a ouvir melhor. Que alegria das crianças, que espontaneidade. Já gravei alguns vídeos aqui, já fiz fotografias. Esta é a Praça Batista Campos. Mas para aqueles que nunca leram uma página de agricultura, sem embargo, humildemente falando, no outro dia a praça já não é a mesma. Um mês depois, 6 meses, um ano, não é a mesma. Por quê? Porque as folhas, que são o laboratório das plantas, onde sintetizam, né, toda a nutrição, e a distribuição depois para o vegetal, elas se renovam sempre. Sempre as folhas também nascem, crescem, amadurecem, trabalham e morrem. Quer dizer, a morte, no sentido mais amplo, profundo, ela não existe, né? São transformações. Ali, aquela escola ali, com parede amarela e cor de vinho, educação infantil e ensino fundamental, Santa Rosa. Chegar mais perto um pouco, eu gosto disso. É muito bom ver a vida renascer, né? Esta é uma das avenidas da Praça Batista Campos. Bora aí agora? Depois de oração, depois de umas preces dessa, né?
os Espíritos nos beneficiam, é para Jesus, é para os nossos anjos guardiães. Que dedicamos tanta alegria, tanta vontade de viver, tanta beleza. Graças a Deus, mais um dia bem vivido.